Pois é, eu estou meio triste que eu vou ter que continuar me cuidando, porque eu não tive Covid-19. Fui fazer exame, fiz ontem o sorológico, deu tudo negativo, né? Eu estava desconfiado que já tinha passado por isso lá em meados de março, né? Quando apareceram muitos dos sintomas, mas, enfim, vamos continuar nos cuidando. Então, vamos à conversa de hoje, neste dia 5 de maio, dia da língua portuguesa, né? É dia de Camões também. E se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós. Não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, antes de mais nada, a gente, terminando o assunto que começou no domingo, né, naquelas declarações do presidente sobre independência e harmonia de poderes. Depois, ontem eu mostrei aqui, né? Precisou o vice-presidente da República, General Mourão, endossar as palavras do presidente. Depois precisou uma nota do Ministério da Defesa repetindo as palavras do presidente, né? Que as Forças Armadas estão pela liberdade, democracia, pela lei, pela ordem, em defesa da Constituição. Isso tudo está na Constituição, não é novidade, mas o Ministério da Defesa, com o endosso dos 3 comandantes, pôs na nota que eles compartilham da necessidade de que independência e harmonia de poderes seja essencial para a governabilidade. E aí, pessoal, peço desculpa por estar fazendo essa análise gravada, mas é que eu realmente preciso de tempo para pensar em algumas coisas que o Alexandre Garcia, que eu chamo de Alexandre o Grande, fala. Uma delas é governabilidade. O que é governabilidade? Governabilidade é a questão de que os poderes não trabalham sozinhos. Então se pressupõe que o presidente da República, quando fala com o Congresso Nacional, fala de coisas de interesses da República. Se pressupõe que o Congresso Nacional, tendo sido eleito por eleitores da República, seja republicano em atendê-los, ou não, dependendo da situação que, segundo o entendimento de uma boa parte do Congresso, ela seja verdadeira ou não seja. Por conseguinte, a parte judiciária, ou seja, o judiciário, pergunta se aquilo é legal. São eles os guardiões da lei e da Constituição. Portanto, governabilidade não é troca de cargo. Governabilidade não é balcão de negócio, como muita gente fala. E eu já vi, o presidente não vai conseguir governar por causa da governabilidade. Então, o país não tem governabilidade, é um país desgovernado. Ele é governado por uma minoria que faz o que quer, se isso é uma premissa verdadeira. E eu acho que é isso que nós não estamos buscando. Nós estamos buscando a isonomia entre os poderes. Ou seja, que se aquela lei que o presidente está mandando não é legal, ela passa pelo Congresso sabendo de onde vai sair os recursos, como vai ser aplicada, etc. e tal. Muitas leis nascem lá também. E o presidente veta, e quando ele veta, é porque ele não está identificando como cumprir aquela lei. E, no final das contas, o judiciário diz que tem que estar certo. Na minha opinião humilde de cidadão, isso é governabilidade. É quando os 3 poderes chegam num ponto em comum. Esse é o fato para mim. Bom, aí o ministro Marco Aurélio do Supremo, é aquele que no dia 5 de dezembro de 2016, tal como fez agora o ministro Alexandre de Moraes, como fez o ministro Barroso, através de uma liminar, interferiu no outro poder, dizendo que Renan Calheiros não poderia continuar na presidência do Senado. O Senado não deu a mínima, não deu bola. E o Supremo, 2 dias depois, votou por 6-3 que sim, Renan Calheiros fica na presidência do Senado. O Senado teve a força de dizer, olha, isso rompe a independência de poderes. Está interferindo numa escolha que é aqui dos 81 senadores. Escolher o seu presidente, não pode interferir. O presidente Bolsonaro, ele inaugurou uma coisa chamada excesso de democracia. Tá? Como tudo se pressupõe que ele faz contra a democracia, ele aceitou a decisão do Alexandre de Moraes, do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Bom,
Já o Senado, na ocasião em que foi citado pelo Alexandre Garcia, não fez. Então, a pergunta que fica no ar é: houve democracia ou não houve? Se ele atendeu ao Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, desculpa, Supremo Tribunal Federal. Se ele atendeu àqueles que acham que tomam decisões autocráticas e elas devem ser respeitadas. E não tem ninguém que possa os fiscalizar. Ou seja, eles são tipo de última instância da última instância da última instância. Acho que eu não vou aqui me complicar, mas eu acho que todo mundo tem que ser fiscalizado. Eu sou fiscalizado, o meu chefe superior é fiscalizado, o chefe dele é fiscalizado. Todos nós devemos ser fiscalizados. E o último fiscal da casa aqui é minha esposa, tá? Porque ela fiscaliza também o que eu falo aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que o presidente ele inaugurou a extrema democracia. Mesmo sabendo que o outro poder estava errado, ele atendeu e não nomeou Ramagem para a Polícia Federal. Então, o ministro Marco Aurélio, que já passou por isso, fez uma carta para o presidente do Supremo dizendo: olha, temos que mudar o regimento interno. Medidas assim de interferência em atos de outros poderes, né, como a do ministro Barroso, impedindo a expulsão determinada pelo Poder Executivo dos diplomatas venezuelanos e o ministro Alexandre de Moraes impedindo a nomeação do escolhido pelo presidente para a direção-geral da Polícia Federal, coisas assim, tem que passar necessariamente pelo plenário, pelos 11 ministros. É muito grave para depender só de uma decisão monocrática, né? Isso já está nas mãos do ministro Luiz Fux, que vai ser o futuro presidente do Supremo, e é de uma comissão de alterações do regimento interno, né? E interessante que o ministro Marco Aurélio disse que se tiverem juízo, se os colegas tiverem o mínimo de juízo, de percepção do contexto, essa mudança será em brevemente. O que é ter juízo e percepção do contexto? Qual é o contexto? A voz da Praça dos Três Poderes, o que se ouviu lá na frente, no domingo, né? A manifestação espontânea, popular, né, da classe média do Distrito Federal, que foi toda para lá, sem ônibus fretado, sem sanduíche de graça, foi para lá, na hora do almoço, sob o sol do meio-dia, né, criticar o Supremo por interferências indevidas. Quem quer esconder o que de quem? Quem que quer esconder alguma coisa? Hein? Quem que quer esconder da população determinados fatos? Quem quer mostrar esses fatos? Quem que está se blindando? Quem realmente está se blindando? Você já parou para pensar nisso? Será que é o presidente, aquele que bota a cara dele à tapa para todo dia para a imprensa? Será que é o presidente aquele que fala as coisas sempre com 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, ele evita reuniões particulares? Será que é o presidente que mostra prints de conversas com o ministro? Ou será que é quem corre para o Jornal Nacional, que notoriamente tem todo o protagonismo contra o presidente da República, porque fez um papel muito feio no passado e já está comprovado. E isso foi comprovado na época de campanha. O presidente fez a acusação na época de campanha, depois ele provou. Então, até quando nós vamos ser enganados? Até quando nós vamos ser leigos? Até quando nós vamos parar? Eu com meu pai, por exemplo, às vezes eu começo a falar de política com meu pai fala: não quero saber disso, filho. Deixa pra lá, não sei o quê. Sabe por quê, gente? A gente não quer acreditar no buraco onde a gente se enfiou. Um buraco onde a mentira prevalece. Mas a verdade vos libertará. Vamos em frente. E como disse o presidente Bolsonaro, né, disse que as Forças Armadas estavam com o povo. Forças Armadas são o povo fardado, né? E pela Constituição. E a Constituição fala em independência, para haver harmonia entre os poderes. Então, foi a voz forte da Praça dos Três Poderes
parece que fez efeito lá no Supremo. Bom, sim, e o que aconteceu lá na praça, eu tive mais uma informação agora, o senhor Gustavo Gaia deu um depoimento, pôs no YouTube, dizendo que ele estava a 2 metros do incidente, aquele incidente com um fotógrafo do Estadão, e que o que aconteceu, segundo ele, que ele estava em cima de uma escadinha fotografando, e que alguém estava na frente da objetiva dele com uma bandeira, para lá e para cá. E ele pegou a bandeira e disse, olha, tira a bandeira da minha frente. Aí começou um bate-boca com o dono da bandeira, fotógrafo e dono da bandeira. Aí chamou a atenção dos outros, vai embora, vai embora, vai embora, e foi embora. Ele mostrou, inclusive, as imagens do fotógrafo sendo, de certa forma, assim, num corredor, né, para se retirar de lá. Criou-se uma celeuma grande, parece que foi a praça inteira agredindo jornalistas, já puseram no plural, né? Eu hoje no Twitter falei sobre a língua portuguesa, né? E que às vezes as pessoas não se expressam bem por falta de vocabulário, falta de leitura, mas outras não se expressam bem porque têm a intenção de deturpar. Nós estamos falando aqui de informações de verdade e mentira e fake news, né? Então, todos esses irresponsáveis que mentiram que houve agressão, eles vão ser derrubados agora. O Alexandre, o Grande, né, acabou de falar, o Alexandre Garcia acabou de falar sobre isso, mas lá na frente, quando vocês verem o resto do vídeo, vocês vão ver pessoas que fizeram a escolta desse jornalista para sair de lá. E por quê? Porque ele começou uma discussão, enfia isso naquilo, e começou essa discussão que podia sair em vias de fato, poderia, e só não saiu porque organizados, e como somos, né, nós de direita, né, não somos bandidos, nós não saímos quebrando tudo, né, como esse pessoal de esquerda que faz isso, e isso eu acuso e provo, tá? Falamos pro cara, é melhor que você se retire. Eu estou dizendo isso de maneira genérica, porque eu não estava em Brasília, eu moro em Campo Grande. Mas as pessoas que estavam lá vão se manifestar para o próprio presidente daqui a pouco, e vocês vão ver que isso é verdade. Tá? Então a briga aqui é entre a verdade e a mentira. E é por isso que eu faço esse trabalho, para trazer a verdade e para dispensar a mentira, que a gente não precisa mais dela. Então mentirosos reverberaram mentiras dizendo que o jornalista foi agredido. Inclusive o presidente almoçou com um deles e ele vai falar sobre isso, e as pessoas que fizeram a escolta vão falar sobre isso nesse vídeo ainda. Bom, resultado, né? O presidente nomeou o Rolando Alexandre de Souza, que era o número 2 do Alexandre Ramagem, na ABIN, e a consequência agora é o seguinte: nunca a ABIN esteve tão próxima com a Polícia Federal. O Serviço de Inteligência, né, do governo federal, né, tem um chefe que era chefe do novo diretor-geral da Polícia Federal. Devem ser muito próximos, né? E esse novo chamou o superintendente do Rio de Janeiro, que foi o objeto de disque-disque do tempo de Moro, né? Inclusive é o que está sendo aproveitado hoje do depoimento de Moro, já vou falar sobre ele, e chamou para ser o seu diretor executivo, quer dizer, o homem da execução. O superintendente do Rio de Janeiro agora vai ser o executivo da Polícia Federal. Até a execução desse vídeo, eu não tenho certeza se ele aceitou essa posição. Mas veja bem, se o problema maior era o diretor supervisor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e ele foi chamado para ser diretor executivo da Polícia Federal, ou seja, um dos postos mais altos do comando da Polícia Federal, isso quebra a versão do ministro Moro, né? E reforça um pouco que o presidente não queria atuar tanto assim em direção a interceder nos inquéritos da Polícia Federal, com esse pressuposto de que existe alguma coisa ainda contra o filho dele. Tá,
Só que só fica nesse pressuposto. Assim como fica no pressuposto de quem matou Marielle, assim como fica no pressuposto de quem tentou matar o presidente Bolsonaro, fica só no pressuposto. Prova, até agora, não foi apresentada nenhuma. Nada. Muito pelo contrário, é muito interessante isso. Mas eu não tenho certeza, porque eu sou mero cidadão, mas eu acho que agora vão começar a aparecer coisas de arrepiar o cabelo. Ou de um lado ou de outro. Não vou defender nenhum dos dois. Na isenção total que eu tenho, apesar de ser Bolsonaro, porque eu acredito no trabalho do presidente da República, mas também acreditava no trabalho do ministro Moro. E ele não saiu direito do poder, ele não abandonou a presidência da República, o executivo, de uma maneira honrosa, segundo a minha opinião. Eu não teria feito todo aquele circo que ele montou. Portanto, fica aí a dúvida. E olha que eu ainda estou sendo complacente com o Moro. Bom, e aí vem o depoimento do Moro, um furo da CNN, né? Inclusive, eu ia participar de um debate da CNN bem na hora em que estourou, que chegou com o furo, né? Enfim, o Miguel Daoud, que é do Canal Rural, última vez que a gente debateu ao vivo, usou um termo que eu gostei muito. É muita espuma para pouco sabão. Até agora está sendo muita espuma para pouco sabão. Tá aquela espuma toda, a gente vai ver, tem um sabãozinho lá embaixo, né? Vocês podem até não concordar, mas o Edu Gaudio, que é um empresário de Santa Catarina, que sofreu tudo que ele sofreu em Santa Catarina, as situações que aconteceram lá, e mesmo assim manteve a sua empresa funcionando. A professora Gislaine, de São Paulo, que também está numa situação muito difícil. Eu fui fazer o resumo, não, eu fui fazer a íntegra de todos os pontos que o ministro Moro levantou. São todos pontos obscuros. São pontos sem claridade. Eu falo isso como um sindicante, como um encarregado de inquérito policial militar, que fala, perguntado C, respondeu o quê? E a pergunta, se eu fosse fazer a finalização desse inquérito policial ou dessa sindicância, eu ia dizer, o denunciante ou a pessoa que falou, ela não falou, não fez acusação nenhuma. Inclusive, quando as perguntas mais inferentes, aquelas perguntas mais diretas foram feitas para ele disse, perguntem para o presidente da República. Nós estamos fazendo essa série, ela continua. Eu não sei se eu parei no slide 15, sei lá, eu parei no meio do caminho lá. Porque vai levar uns 3 dias para a gente falar tudo aquilo que o Moro cuspiu lá na Polícia Federal. Cuspiu. Tá? Porque vai secar. Porque não tem materialidade nenhuma. Ele não apresentou prova formal, ele disse que muita coisa foi verbal, ele disse que gravou, mas muita coisa ele não gravou. O presidente já está se defendendo antecipadamente, vocês vão ver isso aqui. Eu estou fazendo isso porque eu faço para aqueles inscritos deste canal e aqueles que querem saber a opinião de quem gosta da verdade. Quem não gosta da verdade, quer mentira, quer se enrolar, vai para lá, para outro canal, acredita nos bobalhões que estão falando besteira, etc. e tal. O Brasil vive a normalidade. E o senhor Moro tentou medir esforços políticos com isso, porque ele disse que ele se dizia não político, com o presidente da República, e tem uma coisa muito escondida aí que nós não sabemos o que é exatamente. Se isso fere ao presidente ou se isso fere ao ex-ministro Moro. Então, a verdade vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu não vou pré-julgar antes de ouvir o presidente e as acusações de quem vão os acusar. Sobre tudo aquilo que ele tem que se defender, porque ninguém pode ser pré-julgado sem ter ampla defesa e contraditório. Essa é a verdade, gente. Todo mundo tem direito a contraditório. Você, eu, qualquer um. Eu ouvi o delegado Tuma também falar que saiu pouco café desse bullying, né?
Mas, enfim, é que se criou uma expectativa de muita coisa, né? O ex-juiz Moro, como ex-juiz, foi muito cuidadoso no seu depoimento, né? Vão continuar outros depoimentos. Parece que o máximo lá é que estava interferindo. O chefe do governo interfere no seu governo. Eu sei, vocês devem estar rindo, mas o que eu vou fazer? É o que está no noticiário, né? Que o Bolsonaro queria interferir nos ministérios. Eu nunca ouvi uma coisa chegar a esse ponto. Parece teatro do absurdo, né? Parece ionesco. Imagina só, se o presidente não mandasse nos ministérios, não interferisse, seria um banana. Né? Essa é a verdade. Agora, o depoimento não diz, até agora, pelo que se viu, que o presidente tenha pedido algum inquérito, que quisesse saber de alguma investigação, né? Ao contrário, o presidente mostra que, sim, o ministro Moro estava a par do que seria uma investigação que se noticiou, que o presidente perguntou, é verdade que a Polícia Federal está na cola de deputados do PSL que teriam promovido manifestação, uma dessas manifestações, e o presidente Bolsonaro mostrou hoje para os jornalistas lá na frente do Alvorada, disse, olha, está aqui Moro dizendo que é pura fofoca. Mesmo o Alexandre o Grande, nosso grande Alexandre Garcia, falando aí que o próprio Moro fala que é uma pura fofoca, mesmo o presidente mostrando piamente aí do celular dele, que vai ter sempre um idiota, um imbecil, um mentiroso, um safado, um sem vergonha que se aproveita da inocência da população, da falta de conhecimento real, que diz que hoje em dia a gente respeita quem é jornalista, quem é advogado, quem é juiz, etc. e tal, né? A verdade que se dane. Eles são donos da verdade, mas a verdade está ali. Um comandante operacional, que é um comandante de um país da envergadura do Brasil, ele tem direito e dever, não só direito, mas dever de ter conhecimento de todos os aspectos jurídicos, todos os aspectos de informações do país. Negar a ele esse direito é negar a ele a possibilidade de acerto. E isso é um crime contra a segurança nacional. Se comprovar-se, e tem muito jurista e tem muito jornalista, e eu sou militar, tá? Né? Então eu conheço o regulamento, não só o regulamento do Exército, mas como o regulamento das Forças Armadas e a Constituição, e as outras implicações dos outros códigos de direito civil, do CPPM, do Código de Processo Penal. Eu não vou falar tudo que eu conheço aqui, mas a gente sabe que isso é uma prerrogativa do presidente da República. E ele mostrou, né, uma matéria do antagonista que ele vai mostrar para vocês daqui a pouco aí. E ele falou mais um motivo que este funcionário não está cumprindo o seu trabalho. Portanto, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo lá. Isto está me cheirando mal. Está me cheirando mal. Eu estou te pedindo, ministro, tome providências. Então você, doutor Moro, mestre Moro, senhor Moro, sei lá o que você é hoje, você prevaricou quando você não fez aquilo que o seu chefe imediato lhe deu como ordem. Você não aprendeu nada no NPOR que você serviu. Você não aprendeu nada como R2. Você se acha acima da lei. Como muito jurista nesse país, como muito advogado e como muitos outros que pensam que só porque vocês podem emaranhar a lei, embolar ela, vocês estão tentando achar uma saída que não existe. Que o povo está botando na parede agora a relativação da realidade. Pela imprensa, pelo judiciário e pelo legislativo. E o executivo está cobrando a verdade. E aí? O que vai ser?
Então, a palavra que ele usou de pura fofoca é a palavra do ministro Sérgio Moro. Enfim, concluindo, eu diria que sim, né? Assim muita espuma para pouco sabão. E, por fim, o registro, né, que parece que está estabilizada essa crise sanitária, né? A gente está, pouco a pouco, vencendo, o corpo dos brasileiros está vencendo. Aqui em Brasília já deu uns 60% de recuperação. Primeiro de tudo, meus pêsames sinceros àquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E meus pêsames também àqueles que perderam seus entes queridos e foram impedidos de fazer o seu velório de uma maneira decente, de chorar os seus mortos de uma maneira decente, por questões políticas de muitas autoridades, que é uma verdade que está rolando pela internet por várias pessoas, e eu não vou colocar aqui, você pode procurar e você vai achar, tá? Meus pêsames àqueles que entraram em depressão por causa do exagero de algumas autoridades. Meus pêsames para vocês também. Muita gente passou muito mal nesse período por questões políticas partidárias. E a gente vê autoridades tomando decisões, né? Vamos dizer assim, no mínimo, não republicanas nesse período. Infelizmente. Um dia Deus vai cobrar isso de você. Talvez a justiça não, talvez nós não, talvez tu seja até ser reeleito. Mas que Deus, esse é implacável, esse cobra, minha mão. Esse vai te cobrar. Voltando, vamos lá. Os números que os dois generais colocaram ontem na informação do placar da vida, eu não vou repetir aqui porque eu já fiz essa live. Fiz ontem de manhã. Mostram que a marolinha, não é Lula, a marolinha que foi feita no Brasil foi a marolinha, perto daqueles milhões de que o senhor Esdras Prado, que está hoje respondendo para a justiça. Boa sorte, Esdras Prado. Eu sei que você vai se safar de alguma maneira, mas eu sei que você está respondendo para a justiça. E para mim está excelente. Está de tamanho excelente, Esdras Prado. E a gente lutou muito, mas muito por isso. Mas lutou todo mundo. Tem gente aí cobrando protagonismo. Eu não estou nem aí. Meu interesse é o resultado. Só que eu também não ando com gente que me trai. Gente que me passa para trás. Gente que mente para mim. Eu não ando com esse tipo de gente. Tá? Bem claro. Fui bem claro nisso aí. Quem quiser, tire suas conclusões, como quiser. Quer ser apaixonado por alguém, seja apaixonado. Eu não tenho essas paixões. Eu ando em frente e eu tenho objetivos. Mas vamos lá. Portanto, essa crise que não aconteceu, né, senhor Mandetta, em abril, estamos em maio. Onde está o seu pico de abril? O Mandetta fez um bom trabalho. Será mesmo? Vamos ver o pico da economia daqui para frente. De entre 700 bilhões e 1 bilhão de reais foram gastos com essa crise. E vamos ver também o que tem de... vou ver se eu até vou colocar aqui o que tem de corrupção no meio disso. Quem que se deu bem nessa brincadeira? Quem que roubou o Estado? Roubou o nosso dinheiro, nosso imposto, aquele imposto suado que a gente paga todo ano. Vamos ver quem foi que roubou isso? Quem foi que se aproveitou dessa situação? Muita gente se aproveitou dessa situação. Os únicos que não se aproveitaram foram os pobres coitados dos pobres descamisados, aqueles mesmo que não têm salário fixo, aqueles que são microempreendedores. Esses sim foram os prejudicados principais, porque quem ganha salário fixo, como eu, por exemplo, que sou militar, teve lá um pouco de chateação tal, mas sobreviveu.
Agora, quantas pessoas foram desempregadas porque os patrões simplesmente disseram não e dane-se? E nisso eu quero elogiar o Edu Gáudio, na luta dele, tá? Professora Fátima, na luta dela, tá? Em manter o mínimo possível e não se render à mentira. Porque tem muita gente que se rende à mentira, e eu também não me rendo a ela. Eu gosto da verdade, verdade mesmo. Mas vamos em frente e vamos ver o que acontece. Tem eu anotei aqui, 649 pessoas ainda em tratamento, sendo que desse total, 59 é que estão em estado grave. Vamos rezar para que esses que estão em estado grave se recuperem. E tomemos cuidado. Eu agora estou de novo no grupo que tem que tomar cuidado. Eu estava tão esperançoso que já tivesse passado por isso, mas vamos tomar cuidado. De Brasília, Alexandre Garcia. Nas mãos da TV CNN, talvez seja ao vivo. Está ao vivo a CNN ou não? Tá. Mais alguém ao vivo? Globo News ao vivo ou não? Record. Globo News não? Bandeirantes. Então a Globo News, a Globo não vai botar o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que não vai botar. A Band está ao vivo. Olha só, eu só quero rebater uma questão só do senhor Sérgio Moro, só uma. Tem duas, né? Primeiro, em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele, mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso daqui. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministros. Uma reunião de ministros, a gente ia pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. Agora, foi muito batido esses dias. Eu vi no Fantástico, Jornal Nacional, outras TV também, mostrando o Sérgio Moro, né, que foi lá correndo entregar o seu telefone para o William Bonner, foi lá correndo entregar para a Globo. Como sempre, não entregava para a Globo as coisas há muito tempo. É um homem que, inclusive, tinha peças de relatórios parciais de coisas que eu passava para ele. Entregar para a Globo isso é crime isso é um crime federal, talvez em curso na Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Até que passava extrato de informações com chefe de Estado e com inteligência de fora do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Então eu vi muito, a Globo bateu muito, uma mensagem que eu passei para ele do antagonista. Que a Polícia Federal estava no encalço de 10 a 12 deputados federais do PSL. É isso mesmo? E lá embaixo está escrito que mais um motivo para mandar embora ou para demissão. É isso mesmo? Digo que isso realmente eu passei para ele, eu assumo, eu passei para ele. O likezinho do antagonista. Dia 23 de abril. Agora o pessoal que está mexendo na minha live aí, eu vou ter que desligar a live. Eu quero mostrar uma prova para vocês, que vocês bateram muito ontem em mim também, quando eu falei que isso era fofoca. Então eu vou comprovar para vocês, eu espero ver no Jornal Nacional já à noite, a comprovação que isso é fofoca. Desculpa, pessoal da live aqui. Então vamos lá. Por favor. Senão não mostrar a imprensa do povo. Como presidente da República, eu me sinto até chateado em fazer isso aí. Isso aqui é uma coisa particular minha. Mas como lamentavelmente, o senhor Sérgio Moro mostrou o telefone dele, eu vou mostrar uma parte apenas. O pessoal está vendo aqui, ministro Moro. Isso daqui é que foi mostrado nas televisões. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Um link do antagonista, tá ok? Embaixo eu escrevi para ele: mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o senhor Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Presta atenção, dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Está aqui em verde, eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa:
Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca, porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum, e nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. Eu espero que as televisões mostrem isso hoje à noite. Ele dizendo que o link do dia 22 que eu passei para ele, dizendo que é fofoca. Eu vou rebater esse item e mais nada. Eu espero, não, eles vão mostrar. Tem TV que vai mostrar aqui, tem TV que está ao vivo. Pegou legal aqui? A imprensa do povo está ao vivo aqui também. Pegou aqui o Sérgio Moro dizendo que isso é fofoca. O link do antagonista. PF. Na cola, você está sempre na cola de bandido. No encalço, na cola, perseguindo. Então o antagonista, na sua maldade de sempre, e não sei porque o antagonista sempre tinha matérias, sempre teve matérias favoráveis a Sérgio Moro, nenhuma contrária a outra. Não vou acusar de ele estar passando informações para o antagonista o tempo todo. Passava para a Globo eu sei que ele passava. Então tá ok? Tá ok? Isso é fofoca? Posso tirar o telefone daqui ou não? Essa é a prova mais forte até o momento contra a minha pessoa. Ele disse que é fofoca. Aqui não foi eu que disse isso aí. Então é sinal que ele teve acesso ao processo e disse para mim que era fofoca. Agora, no dia seguinte, ele já começa a mudar de figura. Tá? Quando eu falo o motivo de mandar embora. Pessoal, eu quero ler as 10 páginas com atenção. Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União. Não vou pagar advogado caro porque não tenho dinheiro, vivo desse salário meu aqui. Eu sei que quase tudo que eu tenho em casa é de graça, mas eu ganho líquido em torno de 23 mil líquidos por mês. Não dá para pagar um advogado que já tenha, por exemplo, defendido alguém da Lava Jato. Não dá. Da Odebrecht, não dá. Nem o do Adélio. Não dá. Nem o do Adélio. Para mim não dá, tá certo? Então eu vou lá, até porque eu não tenho crime. E outra coisa, vou repetir agora educadamente a vocês. Desculpa aí que eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui. O Sérgio Moro bate o tempo todo que eu queria trocar eu acho que ainda atual superintendente do Rio de Janeiro. Assumiu no dia de ontem o novo superintendente, o senhor Alexandre. E o senhor Alexandre tem independência. Eu é que nomeio de acordo com a lei. Eu nomeio ministros e um cargo outro como esse, o do diretor-geral da Polícia Federal. Ele convidou o superintendente do Rio de Janeiro para ser executivo aqui em Brasília. Ele vai ser o 02 do Ministério, da Polícia Federal. Como é que pode? Eu tendo restrições ao superintendente do Rio, me acusam de eu ter colocado um deputado agora, um policial federal, amigo do Ramagem, e eu posso interferir, né? Estou mandando, agora mudou a PF, segundo a imprensa. E ele estaria convidando um desafeto meu para ser o 02. Está vendo que não tem cabimento essas narrativas, não só do Sérgio Moro, bem como parte da imprensa que o tempo todo força a barra, como quisesse ter acesso a relatórios de inquéritos. E digo mais, nem eu, nem meus filhos respondem qualquer processo junto à Polícia Federal. Ou melhor dizendo, nem eu, nem meus filhos estão em curso, estão sendo investigados pela Polícia Federal. O tempo todo que eu quero interferir para proteger filho, eles não estão sendo investigados. Isso é muito fácil saber. Isso não é ter acesso à informação privilegiada, é só saber se tem inquérito. E se tiver, está escrito se é segredo de justiça ou não. Zero. É mentira em cima de mentira. Eu lamento uma pessoa como o senhor Sérgio Moro, o passado que ele teve, importantíssimo na República do Brasil, caçando aí bandidos corruptos. Digo mais, que o Sérgio Moro, não estou falando também, que eu obstruí, de certa forma, né, a questão da Lava Jato. Pessoal, a Lava Jato sofreu um baque porque nós não indicamos ninguém para estatais atendendo partidos políticos.
Me massacro agora que eu estou conversando com deputados em troca de cargos. Me aponte o cargo mudado em Diário Oficial da União. Levante os cargos do governo e veja quais poderiam ter sido indicados por algum político. Digo que alguns foram indicados por políticos. Eu não tenho como preencher 30 mil cargos. Não tenho acesso. Os ministros, que 99% deles que indicam. Raramente, eu indiquei, por exemplo, o secretário da Pesca, o Jorge Seife Filho de Santa Catarina. Eu que indiquei para a Tereza Cristina. E conheci o garoto, as minhas andanças pelo Brasil. Eu conheci na minha casa por coincidência. O cara dá aula sobre pesca, aquicultura, tá? E muita coisa. E está fazendo um trabalho excepcional. Eu até já falei, né? Se eu não levasse tanta pancada, eu voltaria ao Estado e Ministério à Pesca, dada a competência de Jorge Seife Filho. Ele trabalharia até de forma melhor para o Brasil. E a pesca é muito importante para nós. Outro cara que indiquei, eu nem lembro, talvez uma meia dúzia. Agora eu podia indicar 1000. Por que não? Eu sou presidente para indicar ministro. Se eu posso indicar ministro, não posso indicar segundo, terceiro, quarto escalão? Posso. Então é a verdade que vai sendo restabelecida. Eu lamento uma figura tão importante como foi o senhor Sérgio Moro para nós, tá? Prendendo aí o ex-presidente Lula, em primeira instância, tá? Ter esse fim. Eu não quero falar nada de mal com ele. Ele fez muita coisa boa no governo, fez. Outras coisas, lamentavelmente, deixou a desejar. Vou ler com atenção o processo. Talvez esteja hoje meu advogado hoje à noite aqui, para poder responder as demais acusações dele, né? Se bem que, pelo que parece, em nenhum momento ele fala que eu cometi crime. E sim, o MP, o ministro Supremo, né, que é o dono do inquérito, deve me investigar, ouvir ministros e outras pessoas para dizer que eu talvez tenha cometido um crime. Mais ainda, foi registrada a fita aí da penúltima reunião de ministros, certo? Eu cobrei do Serviço de Inteligência da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da BIM, tá? Cobrei da Polícia Federal relatórios da inteligência. Eu cobrei de público, tinha uns 20 ministros presentes, mais presidentes de bancos, tinha umas 25 pessoas presentes. Eu cobrei de público relatórios de inteligência. Para que eu quero relatório de inquérito? Eu não estou interessado em condenar ou absolver quem quer que seja, não é trabalho meu. A minha vida está aí à disposição de todos vocês, como sempre. Não tem nenhuma acusação de corrupção, nenhuma acusação de corrupção no meu governo, zero. Não tem acusação de corrupção. Esse movimento espontâneo que vai na rua no domingo, eu estava dentro da minha casa, a presidência da República, e saudei o povo. Não, na minha frente ninguém falou fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Tinha uns cartazes uns e os outros ali que falavam alguma coisa ali, fora isso, fora aquilo, nada além disso. E vocês dizem que eu participei, a imprensa quase toda, que eu participei de uma manifestação antidemocrática. Absurdo. Estava lá, não vi nada, o povo na rua com bandeira verde e amarela. No passado, ia com bandeira vermelha, com foice e martelo, ninguém falava nada. Tocar fogo em tudo. Bandeira verde e amarela. No passado, Verde Bragança, amarelo Habsburgo. se invadiam com bandeira vermelha, órgãos públicos, como o Ministério disso, daquilo, tocavam fogo, quebravam bancos, black blocs. Isso era democrático, ninguém investigava nada. Isso era democrático. Agora, o pessoal não, o pessoal que é simpático, não é a minha pessoa. É um pessoal que quer que o governo produza, tá? E leve a bom termo o que prometeu durante a sua campanha, que está tendo dificuldades. Eu não interfiro em nada. Alguém já viu uma medida minha contra a mídia? Como o Lula fez. Controle social da mídia. Quantas vezes? Verdade. O próprio Zé Dirceu já disse depois, onde erramos não controlar a mídia. Ninguém faz. Isso aí é manifestação democrática, ninguém tomou nenhuma ação contra eles. Agora, no meu caso, quando eu falo em fake news, a lot of guys wonder que eu teria equipe, segundo uma deputada de São Paulo agora, aquela loura de São Paulo, não vou falar o nome dela aqui, diz que eu paguei milhões. Que eu paguei milhões para disparar fake news em campanha. Vamos lá. Pessoal,
o senhor Haddad, candidato do PT. Você não precisa ter fake news para derrotá-lo, é falar a verdade. Porque se eu for mentir sobre o Haddad, eu falar o PT não roubou a Petrobras. Estou mentindo. Ou se o pessoal que estava em delação premiada devolveu por volta de 2 bilhões de reais, é porque eles roubaram, eles assaltaram. A política deles é diferente da nossa. Eu acho que a imprensa devia se orgulhar de ter um presidente que não está sendo acusado de nenhum ato de corrupção. Isso aí é orgulho. Nós temos orgulho. Isso é obrigação minha. Estão usando presunção como elemento de Não prova. pense, os senhores, 2022. que isso não é desgastante. É desgastante para mim, a família sofre. Tá certo? Os filhos sofrem, quem está do meu lado sofre. É o tempo todo pancada. Por que esse ódio da imprensa para comigo? Da imprensa inventa aí gabinete do ódio. Que gabinete do ódio é esse? O que gabinete do ódio é esse? O que eles fazem? Agora, memes são milhões. São milhares de pessoas que fazem memes. A meu respeito, me chamam de bozo. Eu dou risada. Eu dou risada. Poxa, meu Deus do céu. O próprio Bozo ficou feliz. Político aí importante, como conheço alguns conhecidos, que ficam preocupados com... Igual apelido. O cara que se irrita com apelido tá ferrado, pô. Eu, quando era moleque, tinha uma pancada de apelido. Era Parmito, era Invertido, um montão de apelido. E nunca dei bola para isso. Isso. O que pessoal da imprensa, o que se busca agindo dessa maneira? Criminalizar as mídias sociais. Qual o limite de um meme ser ofensivo ou não? Qual o limite? Querem censurar as mídias sociais? Se não fosse a mídia social, imagina se só existisse vocês, vamos imaginar. Sem mídias sociais, tudo que vocês falam de mim ia ser verdade, porque não tinha como contra-atacar. E daí vem com a historinha, né? Aí entra na justiça com direito a... Como é que é? Direito a direito de resposta. Leva quantos meses? Quanto custa isso aí? Eu não entro na justiça contra ninguém, também por esse motivo. Eu não ganho nenhuma. O pessoal fala comigo, né? Entra na justiça, eu não ganho nenhuma. Eu tô respondendo um processo que você não sabe ainda, é bom divulgar. Eu já perdi em todas as instâncias. Está no Supremo e STJ, 2 recursos. Levando-se em conta aí a juros, etc., é 500 mil reais. Eu declarei que não participaria de uma parada do orgulho gay porque acreditava em Deus, na família e na questão dos costumes. Quando o TJ me julgou do Rio, o relator foi por arquivamento. O MP foi pelo arquivamento e eu perdi por 3-2. Está em 500 mil reais. Ninguém mais do que eu sofre na mão da justiça, sofre com memes, sofre com fake news. Desde a pré-campanha eu era acusado de racista. Olha o caso do Preta Gil. Vou recordar que tem gente que não lembra. Vou aproveitar a TV ao vivo aqui, obrigado aí, ó. A TV que está ao vivo aí. Está ao vivo aí, pessoal aí? CNN O caso do Preta Gil, no programa do CQC do Marcelo Tais. A Preta Gil faz uma pergunta no laptop. O que você faria caso seu filho se relacionasse com um gay? E eu respondi. Daí bota no ar o que você faria se seu filho se relacionasse com uma negra. E bota a resposta do gay. Sofri 3 anos com a ação no Supremo. 3 anos. Até que o Supremo me atendeu. Eu só fiz um pedido. Olha, brilhantes advogados, de graça queriam me defender. Diz que você se equivocou, pede desculpa. Eu falei, olha, em vez de 8 anos, pego 3 anos de cadeia, que ia pegar 3 anos de cadeia. Tenho dúvida disso. É inafiançável. Não vale imunidade parlamentar. Eu vou bancar. Eu troco 3 por 8. Eu quero 8 anos de cadeia. E o que eu fiz junto ao advogado que me defendeu? Busque no programa do senhor Marcelo Tais, CQC, a fita bruta. Até que decidiu-se, né? Por isso, o Supremo decidiu por isso, e mandou a Polícia Federal lá no CQC. Qual a resposta do CQC? Sumiu. A fita foi reutilizada. Não existe mais a fita. Daí arquivaram o processo. É igual o crime ambiental que eu respondi por 2 anos. Pesca na Baía de Angra.
E eu falando o tempo todo, nesse dia, se eu não me engano, é 6 de março de 2012, se eu não me engano, era uma terça-feira, e entre o alto, né, entre o alto ali, de crime, né, que é crime ambiental também é complicado, e o meu dedo no painel dava 2 horas, eu não tinha como sair da Baía de Angra, andar 200 quilômetros do aeroporto, pegar um avião Brasília e chegar aqui em 2 horas, desse tudo certo, seria 6 horas, ou seja, naquele dia, naquela hora, eu não estava lá, mas sofri por 2 anos por crime ambiental, foi arquivado. Olha o caso Porteiro, que eu exigi do senhor Sérgio Moro, tem que investigar o Porteiro, que agora está foi 14 de março do ano passado. Ele diz que ligou e o seu engenheiro atendeu. Daí, menos de 1 hora, tinha a minha impressão digital no painel de presença da Câmara, eu não estava lá. E mesmo assim, em primeira mão, sempre a TV Globo, olha, eu dizer para o pessoal que diz que eu queria ter acesso a inquéritos, eu não preciso de acesso, só ligar na Globo, pô. Vaza tudo para lá. E se vaza, vem da Polícia Federal, onde o senhor Sérgio Moro colocou todo o pessoal lá. Olha só, o pessoal fala em relação de amizade entre eu e o Ramagem, que eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. Peraí, pessoal. Eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. O senhor Moro conhecia o Valeixo há quanto tempo? Há anos. Botou um amigo dele lá. Toda a cúpula da PF era amigos do Sérgio Moro. Todos. Ninguém questionou a questão de amizade. Até o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Salgado, como é que é? Não sei se é Salgado. Furtado. Era superintendente, estava lá no Paraná, amigo do senhor Sérgio Moro. Você acha que eu devo botar alguém como diretor-geral da Polícia Federal? Alguém ligado ao PSOL? Deve ser. Deve ser. Então, pessoal, graças a Deus, quem está com a verdade tem paz, que é o bem do seu país, tem Deus no coração. Tá? Não tem o que se enrolar. Não tem que se enrolar. Um momentinho só aí. Não tem o que se enrolar. É falar a verdade. Agora, eu não vi ainda as 10 páginas, vi um pedacinho, estava ouvindo a CNN ao vivo aí. Vi uns pedacinhos. Em nenhum momento eu disse que cometi crime. O crime tem que ser... Olha, era para trocar, se era para trocar, peraí, eu não vou responder mais pergunta. Se era para trocar o superintendente do Rio, para onde foi convidado agora o superintendente do Rio com o Parque Cargo? Olha, para onde está? Mas vocês dizem que agora estou interferindo. Então o novo DG, diretor-geral, convidou, eu não sei se já deve ter aceito já, que um cargo desse, quem não quer ser, eu acho que o sonho de todo policial federal é ser DG. Qual o sonho de todo oficial do Exército? É ser comandante do Exército, da Marinha, ser comandante da Marinha, da Aeronáutica, comandante da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, ser diretor-geral da PRF, da Polícia Federal, ser DG, ou incorporar as diretorias aqui da Polícia Federal. Ele está sendo convidado, foi convidado para ser o 01. Foi, eu não vou responder para você. Não tem pergunta, aqui não tem interrogatório não. Tá? Eu falei que eu vou tomar conhecimento que tá para poder responder as perguntas. Respondi muita coisa para vocês, até a questão que ele aponta como uma prova de interferência, né? O site do antagonista, PF, na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E ele diz, mostrei para vocês aqui, eu mostrei para vocês, que isso é fofoca. Eu não vou responder para você, ou não vou te responder. Então, para não me aborrecer, está encerrando aqui. Muito obrigado a vocês, okay, pela oportunidade. A verdade vem sendo restabelecida aos poucos. Lamento que o senhor Sérgio Moro tenha esse destino. Tá? Ele resolveu não mais 15 meses de gravações, mais 15 dias. Tá, okay? E o Brasil vai em frente, está tudo em paz. Tá? Eu tenho acesso a todos os ministérios. Quando eu vejo algo de errado no ministério, eu converso com o ministro. Isso não é interferir, é ajudar o ministro.
vou continuar fazendo, em qualquer ministério, em todos os 22 ministérios, tá? Eu tenho acesso, busco soluções, aponto erros, tá? Dou sugestões para funcionar. Vocês sabem que o Brasil estava indo muito bem até janeiro. Lamentavelmente veio o vírus aí. Todo mundo está sofrendo, o mundo está sofrendo. Nós estamos sofrendo com mortes aqui, mas nós temos que enfrentar isso aí. Eu não sei se hoje caiu, o número de mortes foi menor do que ontem, eu não sei ainda. Mas se foi, vai ser o 6º dia, se eu não me engano, consecutivo de queda do número de mortes. É sinal que o pior já passou. Peço a Deus que isso seja verdade. E vamos voltar à normalidade. Pessoal, obrigado a vocês aí. Presidente, a Atena está ao vivo. Hã? A Atena está ao vivo aí com o senhor aí. Fala, Datena. Tranquilo, só para o senhor mandar um abraço para ele. Um abraço, Datena. Obrigado pelas oportunidades que você abriu para mim o espaço aí na sua televisão. Você foi mais que gentil, você foi imparcial comigo. E boa sorte na tua vida, Datena. Obrigado aí. Obrigado, presidente. Talvez, eu vou confirmar agora. Tá certo? Hã? Vamos lá. Pô, cara, eu não vou responder para você. O Rio é o meu estado. O Rio é o meu estado. O Rio é o meu estado. Vamos lá. O caso Porteiro, a PF, como é que foi a Polícia Federal no caso Porteiro? Eu fui acusado de tentar matar a Marielle. Você quer algo mais grave? Não interessa quem seja, acusado de um assassinato. Um presidente da República acusado de um assassinato. Então acho que a Polícia Federal tinha que investigar. Por que não investigou? Com profundidade. Repetindo. Para tentar dizer que eu conhecia o ex-policial militar, que mora no meu condomínio, um dos acusados de ter matado a Marielle, tentou aquela história que o meu filho 04 teria namorado a filha dele. Eu descobri a verdade. Falei para o Sérgio Moro, levanta o caso do meu filho, 04. Ele namorou, porque quando o mundo fica sabendo, né? O Brasil fica sabendo, pelas televisões, em especial a TV Globo. Eu acho que a próxima vaga para o Supremo eu vou dar para o Roberto Marinho. Convidar o Roberto Marinho para ser ministro Supremo do Tribunal Federal, porque ele julga e condena em fração de segundos. Eu pedi para o Sérgio Moro para investigar o namoro do meu filho com a filha do sargento, do ex-sargento. A polícia, depois de muito custo, determinou que a Polícia Federal fosse para Mossoró. E eu tenho o extrato aqui, eu posso mostrar sem problema. Duas coisas ali. O que ele diz? Que a filha dele nunca namorou meu filho porque ela sempre morou nos Estados Unidos. Ele que disse isso. E meu filho, que tem 21 anos agora, eu perguntei para ele, pô. E daí? E essa menina? Pai, eu não lembro, namorei metade do condomínio. No meu tempo não tinha isso, né? Você não namorava ninguém. Puxou mão na mão e olha lá. Namorei metade do condomínio. Não puxou o pai não, né? O pai é camisolão. E outra coisa que está nesse extrato aqui, tentaram botar na conta do Flávio Bolsonaro a morte da Marielle. E ele declara ali, esse ex-sargento lá do Rio de Janeiro, que a história era que meu filho Flávio tinha intenção de matar a Marielle, queria concorrer ao Senado, para não haver divisão de votos. Meu Deus do céu, eleitor do PSOL, não vota em mim. Meu eleitor não vota no PSOL. Isso não é piada, isso é uma canalice. Dizer que meu filho... E agora, vira-mexe. Querem botar na conta do Carlos a morte da Marielle. Qual a intenção de matar a Marielle? Primeiro em mim, quando é que teve um contato meu? Eu mal lembro da Marielle da minha vida. Não lembro dela. Mas posso ir embora? Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, presidente. Presidente, manda um abraço para a Bahia, presidente. Não posso ficar muito perto, não, senão vamos massacrar aí, né? Bahia. Pô, como é que o baiano conseguiu chegar aqui, rapaz? 500 quilômetros de carro. Devagar, quase parando. Na primeira vez tem que retribuir. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, presidente. Deus te abençoe. Vamos aí, cara. Olha, vai ser assim até morrer, cara. Ave Império, viu? Dou porrada em você, até morrer, cara. Até morrer. Obrigado aí. Presidente. Eu te vi lá. Presidente, livra a gente desses governadores e prefeitos lá na Bahia, a gente está sofrendo muito. Sergipe.
Manda um abraço pra Sergipe. Porto Alegre, presidente. Sergipe. Sergipe. Campinas. Tira a mão. Obrigado, Campinas Barreto. Eu gosto de fazer brincadeira, não vou fazer, senão o pessoal fica chateado comigo. Pode ficar à vontade. Qual estado do Brasil? Presidente. Sergipe é maior que o estado de Israel? Tá vendo só? Já somos alguma coisa, hein? Já somos alguma coisa. Tirei umas 3. Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês são muito obrigado por Todo dia ele olha. Bom discurso cada um, bom discurso. Tamo junto, Bolsonaro. Tamo junto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, presidente. De jeito na Bahia. Salvador e a Bahia estão precisando de você. Vou lá comer um angu lá na barraca do Batata, lá falou? Quando eu namorar, eu vou ir lá no Batata, lá sozinho. Presidente, a respeito do hospital Samel, com aquela bolha, aquele... Não, o pessoal, o nosso ministro da saúde tá... Se é verdade... Foi para lá domingo de saúde, foi domingo, se não me engano, domingo para lá, acho que volta hoje. Foi ver a Samel, foi ver a bolha lá. Agora, aquele protocolo de pesquisa da cloroquina lá em Manaus, está errado, porque seguiram o protocolo da China, aplicaram uma dose 3 vezes maior que o limite. Aí morreu todo mundo. Mas faz uma matéria com a bolha. Grande abraço, presidente. Valeu, presidente. Brasil te ama, presidente. Com tudo isso que o presidente mostrou, apesar de sempre ter o direito da dúvida e sempre poder caminhar por ela também, porque é um direito nosso de duvidar, só que provas robustas eu acho que não estão com o senhor Moro. Né? Porque se as tivesse, acho que ele já tinha as apresentado. Se nós vamos viver outro Intercept, né? Outro Verdivaldo, que nível, hein, doutor Moro? Que nível nós chegamos, hein? A que nível nós chegamos? Mas se vamos viver aí, não sei. Vamos continuar com essa dúvida que agora o juiz Sérgio Moro, né, o que prendeu o Lula na primeira instância, coloca hoje na cabeça dos brasileiros e sabe-se lá por que isso está acontecendo. Portanto, vamos esperar a ampla defesa e contraditória do presidente, que ele já está executando. E que aos poucos vão se abrir conforme as reações, até porque o presidente sim se preocupa com o povo brasileiro, com as suas reações, com medo de muita coisa, com a sua liberdade, com a sua responsabilidade, com a sua probidade, com a sua verdade que ele aprendeu na Academia Militar das Agulhas Negras. E com 30 anos de Congresso, que tem gente que acha que isso é um defeito. Eu acho isso uma qualidade. Porque ele sabe como essas pessoas enganam, como essas pessoas mentem. E eu não estou acusando aqui ninguém. Tá? Assim como quem diz, pergunte ao presidente. E aí, mano, nós vamos ver quem que é o advogado-geral da União. Estamos contando com o senhor. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, estamos juntos com o nosso presidente, vamos continuar procurando a verdade, certo? E vamos ver quem está mentindo. E espero que eu esteja mais uma vez certo. Mas se eu estiver errado, darei minha cara a tapa. Muito obrigado, gente. Valeu. Até mais.